Nossa República desta semana recebe com muita alegria o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Vamos tratar aqui da prevenção de desastres, da duplicação da BR-163 entre Sinop e o Pará, e vamos falar também sobre a CPI da telefonia móvel, entre outros assuntos. Deputado Diego Guimarães, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado Mauro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Sempre à disposição para poder falar do nosso trabalho na Assembleia Legislativa e também de outros assuntos, né? Falar de política, falar do estado de Mato Grosso, falar dos nossos municípios. Sempre é uma honra poder ter a oportunidade, que eu agradeço muito a você, para a gente poder estar comunicando com toda a nossa população. Obrigado. Eu fiz esse convite para que o senhor viesse conversar comigo aqui no Nossa República, porque o senhor tem enfrentado algumas pautas interessantes aí na Assembleia, como a questão da BR-163, aquele trecho de Sinop até o Pará, como também a questão da telefonia móvel, a outorga da água, da questão da irrigação que o senhor teve em Nebraska recentemente. Enfim, assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia aqui em Mato Grosso e, ao mesmo tempo, assuntos que podem, sob sua ótica, se tornar polêmicos. Então, eu queria começar para a gente iniciar aqui um assunto que está muito do momento, que é a questão da tragédia lá no Rio Grande do Sul, e que o senhor, antes da questão das chuvas, dos alagamentos e etc., apresentou um projeto de lei de prevenção de desastres aqui em Mato Grosso. É uma premonição isso que foi, hein? Na verdade, Mauro, é importante só contextualizar um pouco mais. A gente teve essa tragédia no Rio Grande do Sul, e é natural do parlamento, né? Eu estou no parlamento já há 7 anos, indo aí para o 8º ano. Foram 6 como vereador em Cuiabá e agora estou no 2º ano como deputado estadual. O parlamento ele é muito reativo àquilo que acontece no dia a dia, né? Teve um crime cibernético, o Congresso corre para aprovar algo que teve uma comoção social, o Congresso corre para aprovar a legislação sobre o crime cibernético. Houve uma pandemia, vamos legislar sobre pandemia. E houve esse desastre, essa catástrofe natural no Rio Grande do Sul. É natural que o parlamento corra, né, para tentar aprovar leis sobre desastres naturais e ações que podem ser tomadas para evitá-los e também para remediar os seus efeitos. Mas nesse caso nosso, nós não estamos legislando por conta de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos aí uma atualização da lei estadual que trata sobre catástrofes e desastres naturais ainda em fevereiro, se não me engano, fevereiro ou março desse ano. Motivado, sim, pelo que aconteceu em Cáceres no início do ano, que temos que lembrar que Cáceres teve um alagamento devido às grandes chuvas no início do ano. Jaciara, se não me engano, Jaciara também acho que sofreu efeitos de alagamento por conta de chuvas, enfim. Devido a isso, nós percebemos que a nossa legislação não estava tão atualizada, não só no sentido de prever desastres com relação a empreendimentos públicos e privados, para que tenham planos de contenção, especialmente quando tivermos barragens ou afetar rios ou construções que aconteçam próxima a áreas de possíveis alagamentos. Então, nós antevendo isso, por conta do que aconteceu no estado de Mato Grosso, nós legislamos, fazendo com que o Estado tenha a obrigação, não só o Estado, mas também a iniciativa privada, em empreendimentos, em locais onde esteja apontado ali possível, como área de possível desastre natural, o Estado tem um plano de contenção e também um plano de ação, que eu acho que é o mais importante. A gente verificou no Rio Grande do Sul, principalmente aí analisando esse caso em específico, uma ausência por parte do Estado de vamos dizer assim, de uma gerência de crise. Está sendo tudo feito, vamos dizer, no calor do momento, no calor dos acontecimentos, para tentar solucionar um problema que poderia ser antevisto e também preparado, não só o poder público, mas também os voluntários, também as instituições que estão envolvidas no salvamento, nas contenções,
para que as coisas acontecessem de sorte a dar menos efeitos, os efeitos serem menos sentidos pela sociedade que está dentro desse contexto de crise e de desastre. Então, a finalidade dessa lei nossa é justamente atualizar, permitindo uma ação mais rápida, não só na contenção, na reparação, no apoio também. Quando a gente pensa no apoio, a gente está pensando no apoio humanitário, mas também no apoio psicológico a essas famílias, permitindo que os resultados provenientes das ações de contenção e de reparação sejam mais imediatos, mais rápidos. E, deputado, o poder público em especial, quer dizer, na verdade a sociedade toda não espera nunca que possa acontecer algum desastre. Quer dizer, há sempre uma expectativa muito positiva que as coisas vão correr dentro da normalidade e não se prepara, né? Com exceção de situações motivadas por desastres efetivos. Nós tivemos aí no Pantanal a questão dos incêndios, que acabaram demandando toda uma estratégia, depois dos grandes incêndios, uma estratégia de prevenção e de organização, né, de equipes para poder atender as queimadas. Nós tivemos uma queimada terrível que dizimou centenas de milhares de animais, centenas de milhares de hectares de terra, de pasto, enfim. Mas isso motivou o governo a se preparar melhor, né? A todo ano, quando chega a seca, já temos agora equipes montadas, estruturadas, já temos um caminho, uma cartilha para seguir. Mas no caso de Cáceres, por exemplo, a gente não esperava também, embora Cáceres tenha recorrentemente problemas lá naquela região do córrego, que foi canalizado, etc., né? Problemas de incêndio, talvez não na proporção do que aconteceu lá no ano passado, com Cáceres. Você tem noção, né? No Pantanal não tinha uma unidade do Corpo de Bombeiros, né? Não tinha, hoje verdade. Já tem. Já tem, e é necessário, né? E é necessário. Eu estou reportando tudo isso porque acho que essa discussão, às vezes, mas para que isso aqui vai acontecer? Não, a sensação que eu tenho, claro que é empírica, de observar, é que nós vamos ter problemas ambientais graves daqui para frente, porque nós estamos discutindo há 30 anos a questão dos efeitos climáticos aí por conta de gases tóxicos, etc., e a mudança do clima e, efetivamente, tomando poucas medidas no sentido de ter garantia a preservação, né? Eu queria que o senhor se posicionasse com relação a isso. As mudanças climáticas que estão gerando essas grandes catástrofes, como lá no Rio Grande do Sul, não merecem uma atenção também dos parlamentos estaduais, no sentido de ter uma legislação ambiental mais rigorosa, no sentido da gente ter... Porque se cada um fizer a sua parte, no todo... Né? Agora, se todo mundo ficar esperando que o outro vá tomar a medida para depois seguir, nós vamos acabar tendo problemas gravíssimos, não? Mauro, se a gente parar para analisar, para além da... Lógico, o mundo vive ciclos, a produção e a ocupação humana do meio ambiente acaba trazendo suas consequências, mas se a gente pegar para analisar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a região onde está hoje instalada a parte, vou pegar Porto Alegre, por exemplo, que teve efeitos gigantes ali dentro de bairros e locais importantes como aeroporto, estádio de futebol, são regiões que naturalmente ela já sofria os efeitos das enchentes, não recorrentemente todos os anos, às vezes em proporção maior ou menor, mas é a ocupação humana de locais onde não deveriam estar ocupados, talvez. Então, quando há essa ocupação, automaticamente a gente há de sofrer as consequências que, de uma forma ou outra, a natureza cobra o seu preço, né? Eu acredito sim que o parlamento tem que cada vez mais debruçar sobre o assunto na questão da legislação ambiental, lembrando que também o Brasil tem uma legislação ambiental já extremamente restritiva e conservadora nesse sentido, mas os cuidados precisamos ter, não tenho dúvida disso. Em todos os países do mundo,
onde a natureza foi agredida, de certa forma, em determinado momento, há um retorno, reação, né? Aos cuidados. Logicamente, a gente não pode parar o desenvolvimento, impedir que a produção aconteça, porque hoje o mundo precisa da produção, mas isso pode acontecer de forma mais sustentável, de forma mais equilibrada, de forma mais consciente, racional, e tomar as medidas necessárias para que eventual, e é o que a gente quer com essa legislação, e eventual ocorrência de um efeito natural que traga um dano ao ser humano, a gente tem uma resposta rápida por parte do poder público e de toda a sociedade. A propósito dessa visão que o senhor coloca, né, de se prevenir, de se buscar um caminho para estar preparado para eventualidades, e pela concordância sua em que é preciso que o poder público, o legislativo, se mobilize no sentido de olhar a legislação ambiental, ver aonde que nós temos fragilidades e que possam ser ajustadas aí no sentido de ajudar, auxiliar naquilo que está escrito nas estrelas, né? Nós ainda vamos ter muitos problemas climáticos por conta da atuação do homem. O senhor falava aí de Porto Alegre, a ocupação foi absolutamente equivocada, sem planejamento. Tem bairros inteiros construídos em cima de aterro sanitário. Quer dizer, as margens de rio, uma situação que estava evidente que alguma coisa errada em algum momento ia acontecer, né? E, no entanto, quer dizer, você vê a área do Grêmio lá, onde tem a arena do Grêmio. O estádio Beira-Rio, né? Já é Beira-Rio porque... O Beira-Rio já era, desde sempre, objeto de brincadeira entre as torcidas do Grêmio e do Internacional, que os gremistas chamavam o criatório de sapo, né? Porque ficava na beira do rio, primeira chuvinha, sobe um pouquinho, já alagava todas as ruas no entorno, né? E essa aqui agora, claro, foi mais forte. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos falando dessas coisas e eu estou insistindo na tese de que não se toma providência, não só para tratar o desastre, mas para evitar o desastre, né? E a propósito disso, eu vou fazer uma provocação, deputado. O senhor está tratando de um assunto que, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, da economia mato-grossense, sobretudo, é muito importante, que é a questão da irrigação das nossas lavouras. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, na outra ponta, nós temos uma preocupação ambiental com relação à utilização das águas para irrigação, que acabam, em algum momento, vão acabar trazendo um problema também ambiental, né? Como é que o senhor pesa isso? De que maneira o senhor imagina que é possível conciliar essas duas coisas? O desenvolvimento utilizando recursos naturais e evitando, ao mesmo tempo, que esses recursos naturais se transformem em tragédias depois. Bom, vamos lá, Mauro. Aqui você tocou em dois pontos importantes, e eles caminham juntos, eles não são conflitantes, não caminham em sentidos opostos, pelo contrário, eles caminham no mesmo sentido: o desenvolvimento, a sustentabilidade e o uso consciente dos recursos naturais. Eles caminham no mesmo sentido. Eu tive recentemente, aí nós estamos falando de irrigação, do uso da água, o uso consciente da água. Primeiro ponto importante, óbvio, não preciso ficar falando muito sobre isso, da importância da produção de alimentos. Hoje a produção de alimentos de Mato Grosso ela é importante não só para o nosso estado, no viés econômico, mas também da segurança alimentar do mundo, garantindo que as mais diversas populações do mundo tenham, vindo do Mato Grosso, a sua segurança na produção de proteína animal e vegetal. Ponto. Nós vivemos no ano passado uma crise hídrica, né? Tardou um pouco a chuva, né? Até alguns falam que na verdade não tardou tanto assim. A grande questão é que cada vez começamos a plantar mais cedo. Antes plantava-se no final de outubro, início de novembro, começou a plantar até dia 15 de setembro, e agora o pessoal estava plantando já no início de setembro, aguardando pela chuva. Chuva essa que no ano passado não veio e que trouxe uma grande instabilidade econômica para o estado de Mato Grosso e uma queda vertiginosa na nossa produção. Esse ano eu tive a oportunidade, a convite da Profir, que é a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses e outros produtos irrigáveis do estado de Mato Grosso, eu fui a Nebraska, nos Estados Unidos.
Ali é um modelo de uso de água para o mundo, eles são um modelo, tá? Eles usam a água de irrigação, chegando a uma produção de aproximadamente 3 milhões e 500 mil hectares de áreas irrigadas, 3,5 milhões de hectares de área irrigada no estado de Nebraska. Tudo isso proveniente de um aquífero que existe dentro do estado de Nebraska e por meio de um instrumento que eles criaram vou tratar assim, de controle e de uso consciente dessa água. Não quer dizer que no estado de Nebraska, qualquer um que quiser furar um poço para utilizar para irrigação, ele vai sair furando ao bel prazer. Não. Existem os departamentos regionais, que é quem dá a outorga para que o produtor possa utilizar daquela água, e esses departamentos regionais, se salvo engano, são 23 ou 27 lá em Nebraska, eles fazem o controle diário do aquífero, garantindo um limite prudencial de extração de água, que está dentro daquilo que a própria natureza tem a capacidade de devolver para o aquífero anualmente. De sorte que eles têm ali um histórico de aproximadamente 100 anos de medições, e de sorte a garantir que não só nesse ano, ano passado, no ano que vem, eles terão água para poder produzir, mas por todo o tempo em que for necessário, para as próximas futuras gerações ter água para produção ali no estado de Nebraska. E aí vamos trazer isso para o Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso possui 4 grandes aquíferos no nosso estado, mas nós temos apenas 200 mil hectares de área irrigada, certo? Então nós saímos de Nebraska, que é um estado em dimensões muito semelhantes ao estado de Mato Grosso, com uma vocação econômica focada na agricultura e na pecuária, e eles têm 3 milhões e 500 mil hectares. Quando a gente fala de segurança alimentar, de segurança na produção, e aí eu defendo a irrigação como um forte instrumento, trazer toda a expertise que hoje existe lá nos Estados Unidos. Está sendo feito estudo, o estado de Mato Grosso também está fazendo alguns estudos agora, junto à Universidade de Viçosa, criando polos hídricos dentro do estado de Mato Grosso, e esses polos hídricos farão, essa é a ideia, fazer a mesma gestão que hoje acontece nos Estados Unidos, permitindo a utilização de forma consciente e racional das águas do nosso aquífero e também das águas superficiais aí dos nossos rios. Lógico, isso tem que ser de forma consciente. Toda a água que é extraída do subsolo, extraída de um rio, a gente sabe que ela vai para o solo, mas depois ela é devolvida à atmosfera. Está sendo feito esse estudo também hoje nos Estados Unidos, isso já é mais aprofundado esse estudo, que essa água volta para o solo, jogada no solo, ela volta para a atmosfera e mais tarde ela volta para o solo em forma de chuva, reabastecendo o aquífero, e também o próprio aquífero, por conta das chuvas anuais, ele tem uma capacidade de regeneração do seu estoque hídrico. Então, o que eu defendo, repito, não é um uso indiscriminado da água, porque as consequências futuras podem ser muito grandes. Primeiro, nós temos que ter água para abastecimento humano, isso é óbvio, é indispensável, a primeira necessidade. E segundo, nós temos que garantir que essa produção que tanto o mundo precisa, que tanto o estado de Mato Grosso tem vocação para poder ter, tanto de carne quanto de produtos agrícolas, ela aconteça sob pena da gente ter um comprometimento na segurança alimentar do mundo. Então, o que eu defendo quando eu falo da irrigação é esse uso consciente, para que a gente não fique à mercê da chuva, que acaba que é uma incerteza. Ficou muito claro no ano passado o quanto um estresse hídrico de 15 dias pode trazer uma queda vertiginosa na produção, com danos econômicos sim, mas principalmente um dano na produção, trazer essa segurança ao produtor mato-grossense, e eu acredito que isso há de acontecer por meio da irrigação, mas claro, uma irrigação monitorada, com um uso consciente da água e com um histórico que permita que não só 1 ano, 2 anos possa se utilizar a água, mas na presente e nas futuras gerações. A gente segue aqui, deputado, nessa preocupação ambiental, quer dizer, de preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo encontrar soluções que possam melhorar o desempenho da agropecuária mato-grossense. E eu queria falar de um tema que tem muita correlação com o aumento de produção, que é a ocupação de áreas degradadas, já degradadas, que viraram pasto, que já não se prestam mais para a produção e que podem ser transformadas em áreas agrícolas, né? Agricultáveis, áreas... isso
os estudos nos indicam que nós podemos ter um acréscimo substancial na nossa produção agrícola só com essa medida, só com a recuperação de áreas degradadas. E isso implica, claro, em investimento, mas a irrigação também implica em investimento, né? Eu entendo que há uma diferença. Uma questão da irrigação permite um controle da questão ambiental, né? Quer dizer, permite que você, sobre aquela área irrigada, você tenha, aqui precisa de chuva, então aqui precisa de água, então vamos irrigar. Mas a ampliação de área também permite o aumento de produção. Dá para fazer as duas coisas? O que é a prioridade? Resgatar essas áreas degradadas ou implantar um grande projeto de irrigação que também exige muitos investimentos? Bom, primeiro eu acredito que a irrigação caminha num caminho, um caminho sem volta para o estado de Mato Grosso, tá? Na minha visão, é a garantia de uma safra, a garantia da segunda safra. Muitos falam que a irrigação existe para ter a terceira safra. Eu não estou nem falando de terceira safra. Se nós tivermos 2 safras bem feitas, como o estado de Mato Grosso tem essa vocação e já está acostumado a fazer, nós temos uma segurança econômica e uma segurança na produção do estado de Mato Grosso. Mas, para que isso aconteça, cada vez mais está claro, especialmente pelas técnicas empregadas, pela alta produtividade da nossa lavoura, pela capacidade de produção que tanto o agricultor mato-grossense tem, quanto a genética hoje trouxe essa capacidade do aumento da produção em áreas cada vez a área menor podendo produzir mais, mas isso tudo depende da disponibilidade hídrica. Não se faz produção sem água, e essa disponibilidade hídrica ela tem que ser regular, na hora certa, e depender da chuva. Repito, o agricultor brasileiro ele é um fenômeno em arriscar, né? Ele aposta alto todo ano, esperando da chuva, esperando que o bom pai do céu nos mande a chuva para que a produção aconteça. A recuperação das áreas degradadas também é um caminho natural, um caminho sem volta. Toda área que ela for agricultável, ela vai passar por esse processo de migração da pecuária extensiva, talvez, para a agricultura. E a pecuária, eu acredito que o caminho da pecuária do futuro é a pecuária, como acontece também em outros países, que é a pecuária em pequenas áreas, concentrada no regime de confinamento. Então, é um caminho sem volta, isso vai trazer, e está trazendo, especialmente na região noroeste, a gente pegar a região de Juruena, Juína, Juara, Aripuanã, Nova Bandeirantes, hoje tem sido uma nova fronteira agrícola do estado de Mato Grosso, áreas extremamente extensas, que passaram por um processo de ocupação para a pecuária há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e que hoje essas áreas possuem um relevo de acordo com aquilo que se precisa na agricultura, elas estão sendo áreas irrigáveis, então, agricultáveis. Então, repito, para mim, a irrigação vai num caminho sem volta, mas ela em nada obsta ou compromete a ocupação de novas áreas de agricultura no estado de Mato Grosso. A grande preocupação que eu tenho hoje, quando a gente trata da irrigação, o quanto nós temos que evoluir ainda conceitualmente e de conhecimento mesmo. Inclusive, a gente tem lutado aí, eu quero fazer no segundo semestre, junto com a Profir, um grande encontro nacional aqui no estado de Mato Grosso para debater irrigação de Mato Grosso e no Brasil, trazendo experts dos Estados Unidos. Até falei muito para o pessoal da Profir, eu falei, até quando vocês vão continuar levando brasileiros mato-grossenses para os Estados Unidos, num grupo de 10, 20, para ver a tecnologia, ver o conhecimento, ver a legislação que eles têm hoje, e a gente tem que voltar para o Brasil e convencer toda a restante da população, Ministério Público, técnicos do meio ambiente, da nossa Secretaria de Meio Ambiente, para que eles se convençam de que isso é possível e tem como dar certo de forma sustentável com o uso consciente da água. Então nós estamos nos propondo trazer os professores da Universidade de Nebraska, os diretores dos conselhos regionais hídricos, para que eles venham trazer esse conhecimento, para que a gente possa debater em alto nível esse assunto, sem preconceito, sem ativismo ambiental, sem ativismo também pró-produção de forma cega e desarrazoada. Eu acredito que esse debate tem que acontecer de forma ampla para que a gente crie um modelo, lógico, não dá de se aplicar um modelo que dá certo nos Estados Unidos, querer aplicar de imediato no Brasil e acreditar que isso vai dar certo. Precisamos criar o nosso modelo. Como nós vamos garantir a produção com o uso consciente dos nossos rios e dos nossos aquíferos,
e como a gente vai conseguir garantir que essa produção aconteça de forma sustentável para o futuro, qual é a legislação a ser aprimorada. Afinal de contas, hoje, Mauro, né, o Mato Grosso ainda tem esse obstáculo de romper, primeiro, uma legislação que ainda não é moderna nesse sentido, uma Secretaria de Meio Ambiente que é ineficiente, lenta e burocrática na liberação de outorgas, demorando mais de 2 anos, 3 anos para analisar uma outorga, com exigências que sequer constam em leis e em resoluções, mas um técnico, a seu bel prazer, começa a trazer algumas exigências que inviabilizam o negócio do produtor mato-grossense e é um alto custo de investimento. A gente tem noticiado o produtor que comprou pivô de irrigação há 2 anos, num altíssimo investimento e até hoje não consegue produzir. Eu sei também que acontece de muitos produtores de não aguardarem a outorga por conta da morosidade e do rigor burocrático da SEMA, que acabam começando a utilizar o pivô sem que tenha a emissão da outorga, então de maneira irregular, estão levando esses produtores para a ilegalidade, tá? Eles estão ali de maneira irregular produzindo com o nosso uso hídrico, e aí nós não temos acompanhamento, nós não temos uma dosagem de quanto ele está utilizando essa água, não é correto fazer isso, mas a gente sabe que acontece por conta da dificuldade que se tem dentro do nosso órgão ambiental em dar uma resposta rápida, seja pelo sim, seja pelo não, para o produtor. Então, é isso que nós pretendemos, enriquecer esse debate, não há uma visão cega e unilateral sobre o assunto, mas eu acredito que a gente precisa fomentar ele, debater ele, ouvindo técnicos do assunto, não ouvindo político necessariamente, ou quem está ali como um ativista sobre o assunto, ou quem vai ser diretamente beneficiado sobre o assunto, mas um debate rico, um debate técnico que traga aí um modelo que seja aplicável no estado de Mato Grosso. Eu acho que nós, no Brasil, ainda não temos uma cultura ambiental suficientemente avaliada, desenvolvida, no sentido de enxergar a questão ambiental sob o ponto de vista da sustentabilidade, né? Existe muita discussão. Eu vou pegar um exemplo que está muito recorrente hoje, que é a questão da trading da soja, dos produtores de óleo e tal, que impuseram aos produtores rurais a compra de soja somente de áreas abertas até 2008. E não importa se são aberturas legais ou ilegais, eles radicalizaram nesse ponto por uma exigência do mercado internacional. Não é sem motivação, quer dizer, as dificuldades nossas são tantas, deputado. A gente vê, por exemplo, as queimadas continuam acontecendo, o desmatamento ilegal continua acontecendo, com tudo que o governo se esforça, se empenha em tecnologia, em multas, enfim, de uma atuação mais dura, né? Todo ano a gente se surpreende com o tanto de desmatamento ilegal que ocorreu e o tanto de queimadas ilegais que vão ocorrendo. Então, posições mais radicais como essa da Biov, que é a Associação Brasileira de Óleos Vegetais, acaba sendo uma forma de dar um recado ao mercado internacional de que, não, aqui em Mato Grosso nós controlamos isso, né? Esse problema precisa ser vencido. De que maneira? Né? Me parece que, se enquanto nós tivermos queimada ilegal e desmatamento ilegal, você não consegue discutir civilizadamente sustentabilidade. Então, o que eu vejo, tá? E cada dia mais eu digo que a gente é uma eterna... eu sou uma pessoa que estou constantemente adquirindo conhecimento. E procuro também estudar e não... Eu sempre falo, eu não sou o senhor da razão. Mas quando a gente trata nessa pauta, especialmente aí da moratória da soja, da carne, do milho, enfim, dos produtos agropecuários brasileiros, mato-grossenses, especialmente quando há essa imposição de não adquirir produtos de áreas que tenham sido desmatadas após 2008, seja de forma legal, ilegal. Ilegal é óbvio que não deve ter, mas aquelas que estão dentro da lei brasileira, o Código Florestal brasileiro, ainda assim não haverá compra. Para mim, o pano de fundo disso tudo passa distante da sustentabilidade, passa muito por uma guerra econômica, não há dúvida disso. Eu estive lá nos Estados Unidos, lá nesse estado de Nebraska, pronto. Eu fiquei impressionado de ver o plantio deles praticamente dentro do rio. Não existe APP lá.
Não existe área de preservação. Respeitar 50 metros na margem do rio, respeitar 30 metros. Não existe. Eu não vi área de reserva dentro das propriedades dos Estados Unidos. O plantio acontece dentro praticamente do rio, questão de 5 metros. Inclusive gravei, parei para filmar. O que existe, quando a gente entrar dessa questão da moratória da soja, em muito, lógico, há o pano de fundo da sustentabilidade, do rigor do consumidor europeu ou americano, mas há muito de pano de fundo aqui, na verdade, há muito na cara aqui uma guerra econômica por conta de tentar encarecer o produto nosso, impedir entrar nossos produtos para competir com produtos que são produzidos pelos agricultores europeus e americanos. Há sim essa guerra econômica cada dia mais evidente na minha visão. Nós temos uma legislação que é extremamente restritiva, repito, o cidadão hoje que possui uma propriedade de 1.000 hectares no bioma Amazônia, ele tem que preservar da sua propriedade sem receber R$1 por isso, 80%. Ele tem que produzir em 200 hectares e proteger 800 as suas despesas. Ele fazendo cercamento, ele fazendo controle de fogo, ele fazendo controle, de invasão, enfim, ele tem que proteger a sua propriedade em 80% sem utilizá-la. Então, a gente tem uma legislação que já impõe muitas restrições e criando uma visão de sustentabilidade para aquilo que é produzido no estado brasileiro, especialmente aqui no Mato Grosso. Mas há uma guerra econômica. E aí, outro dia, até falei aqui na Assembleia, né? Alguém falou bem assim, falou, Diego, as trades não são obrigadas a comprar daquele que desmatou após 2008. Eles compram de quem eles quiserem, isso é o livre mercado. Eu falei, eu concordo, não tem dúvida disso. Só que também nós não somos obrigados a dar incentivos fiscais a todos. Nós damos incentivos fiscais para quem nós quisermos. Então, nós podemos sim criar mecanismos legais, lógico, a gente sabe que essa ruptura dos incentivos fiscais pode trazer uma perda gigante para o estado de Mato Grosso, isso é um risco que se corre, mas a gente tem que se impor perante essas grandes trades que hoje administram, bem dizer, o alimento do mundo, impor que o estado de Mato Grosso, como diz o outro, aqui tem legislação restritiva assim, aqui tem gerência, a gente tem que criar instrumentos para que o nosso produtor ele seja respeitado, porque por fim, Mauro Camargo, o que a gente está vendo é que aí o produtor se vê pressionado e acaba criando-se aí instrumentos, sabe aquele negócio de criar dificuldade para vender a facilidade, extraindo desse produtor boa parte da sua margem de lucro, porque tem que buscar instrumentos para poder esquentar a sua produção e ser aceito no mercado que hoje tem criado obstáculos daquele que produz de áreas que foram desmatadas, ainda que legalmente após 2008. Então isso não é certo, isso não é correto, tem muita gente ganhando com isso, em detrimento do produtor, especialmente o menor, o pequeno produtor, que às duras custas mantém a sua produção anual aqui no nosso estado. O senhor usando um exemplo lá dos Estados Unidos, da ocupação do solo pela produção, e o senhor dizia que lá eles não respeitam nenhum limite, lá não existe nenhum limite para avançar a produção às margens do rio. Aqui nós temos uma limitação, algumas áreas 50 metros, outras áreas 30 metros, você não pode avançar disso, e lá eles estão utilizando essas áreas. Mas o senhor não defende essa utilização aqui no Brasil, né? Quer dizer, essa utilização só de áreas... Para esclarecer, até deixar bem claro, o Mauro, o que eu vi, eu não conheço a legislação americana sobre o assunto, mas o que eu vi foi produção ao longo de rios. E quando eu fiz essa colocação, de sorte alguma, eu estou defendendo que isso aconteça aqui no Brasil. Eu uso o exemplo para dizer que a nossa legislação já é extremamente restritiva, e eu dizia para ti aqui fora do ar que nós já temos também instrumentos de fiscalização, seja pela SEMA, pelo IBAMA, que são muito eficientes via satélite para monitorar toda e qualquer ocupação irregular de área de preservação permanente, área de reserva legal, área de floresta que seja em unidades de conservações e por aí vai. Então, o que eu faço é esse comparativo. Ok, nós temos uma legislação restritiva e ainda assim as grandes trades aí tentam estabelecer outros mecanismos de restrição, empurrando o nosso produtor para um funil que dificulta muito poder produzir. E aí eu repito, a legislação brasileira que hoje tem está ótima, já é extremamente restritiva, não precisa mudar. Agora, o que acontece aqui não acontece lá, e eles impõem ainda outras restrições para o produtor
brasileira e mato-grossense. O que, para mim, o grande pano de fundo disso daí é uma guerra econômica do protecionismo, porque o nosso produtor ele é mais eficiente, nós temos mais áreas agricultáveis, nós temos solo melhor, nós temos um clima extremamente melhor, não vou nem comparar o solo, não vou nem falar de solo, mas o clima nosso, há uma estabilidade do nosso clima que garante a produção aí de 1, 2 safras com segurança, e isso tudo gera por parte de outros países essa guerra econômica que para mim acaba sendo travestida em uma guerra ambiental, tentando dificultar ainda mais a vida do produtor brasileiro e mato-grossense. Bom, e falando de desenvolvimento, sem esquecer que sustentabilidade sempre é importante, porque o que acontece no final das contas, eu acho que o mundo está começando a visualizar isso, a vislumbrar isso, que essa atitude norte-americana, europeia, né, de exigir do Brasil algo que eles não fazem, não fizeram ao longo da história, no sentido da preservação, também tem um outro lado dessa moeda, que é que as coisas do Brasil, a produção brasileira, a produção verde sustentável do Brasil, está cada vez mais sendo valorizada mundo afora. Ao mesmo tempo que se tenta impregnar, carimbar o Brasil no sentido das queimadas, do desmatamento, da ocupação do solo de maneira, ao mesmo tempo o Brasil tem provado ao mundo que vem, e é o caso de Mato Grosso, né, que tem 60% da sua área preservada, e os outros 40% estão as cidades, estão as estradas, estão as produções agropecuárias. É preciso que as pessoas que nos assistem também entenderem isso. Quando se fala 60%, é 60% intocado, de mato, né, de área que está lá sendo utilizada para garantir a sustentabilidade do planeta, né? E não só de Mato Grosso. E apenas 40% a gente está usando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa preocupação ambiental e esse rigor do nosso Código Florestal, da nossa política ambiental, ele acaba também valorizando por demais a produção brasileira, né? Tanto do pequeno quanto do grande produtor. Então, é um outro lado da moeda, não é mesmo, deputado? Com certeza. E assim, a gente sabe que a geração atual e as próximas gerações também, os consumidores do futuro, cada vez mais estarão antenados a essa produção sustentável, a necessidade da produção mais verde. O mundo hoje reclama por isso. Há aí as grandes empresas automobilísticas, por exemplo, buscando alternativas sustentáveis na geração de energia para veículos, de combustível, seja combustível limpo, como por exemplo nosso etanol, seja energia elétrica, a produção de energia também do mundo, cada dia mais buscando alternativas sustentáveis e com menor impacto ambiental. Aliás, isso é natural, agrega valor sim. E nessa área o Brasil dá de 10-0, né? É campeão mundial disso. É preciso ter essa consciência e a gente defender o Brasil nesse aspecto, né? Quer dizer, mas é preciso na geração de energia elétrica, na geração de combustível, que a gente tem o etanol aí, que é um modelo para o mundo, num preço baixo, uma energia extremamente limpa, sustentável e que não depende, né, de outros fatores que não seja a própria produção do Estado, né? Deputado, a gente está falando de desenvolvimento, Mato Grosso tem grandes desafios, né? Talvez o maior desafio de Mato Grosso seja exatamente a logística. Hoje a gente já tem algumas perspectivas, que é essa ferrovia estadual para levar nossos produtos para o sul do país. Nós temos a perspectiva de uma outra ferrovia, a FICO, temos essa discussão em torno da Ferrogrão, que envolve também a questão ambiental, e temos a questão da rodovia 163, a partir de Sinop até o Pará, que há uma discussão também com esse viés ambiental, não pode porque vai desmatar a Amazônia, vai ter mais ocupação, o sul do Pará já está degradado, etc. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor tem trabalhado na... Isso. A BR-63, a gente precisa dividir ela hoje em 2 trechos, né, Mauro?
O primeiro dela é o trecho que vai de Sonora, Mato Grosso do Sul, até Sinop, que hoje é uma concessão que é administrada pelo governo do estado de Mato Grosso, por meio da MTPAR. É aquela concessão que era da Odebrecht, a Rota Oeste, que se tornou nova rota a partir do momento que o governo assumiu, e a duplicação está acontecendo, aquilo que não era duplicado está acontecendo, a gente vê obras acontecendo ali no Posto Gil, em Nova Mutum, em Lucas do Rio Verde, e vai chegar a Sinop, acredito, dentro de 3 anos aproximadamente, vai estar 100% duplicado. Importante lembrar que a BR-63 hoje é a coluna vertebral do estado de Mato Grosso, é a coluna vertebral do Brasil também, onde se escoa aí boa parte da nossa produção. Mas, Mauro, uma coisa importante se dizer, nós vamos ter a duplicação até Sinop. E aí, hoje o que me preocupa é o segundo trecho de concessão, que vai de Sinop até o porto de Miritituba, no Pará. E especialmente o trecho de Sinop até a divisa com o Pará. Por que eu falo isso? Primeiro porque é a rodovia hoje, sob concessão federal, que mais mata no Brasil. Não sou eu que estou dizendo, são dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre. É a rodovia federal sob concessão que mais morre gente no Brasil. Até eu denominei ela na audiência pública que nós fizemos recentemente lá em Guarantã, eu denominei ela a rodovia da morte. Com a presença do presidente da NTT, com o presidente da Via Brasil, que é hoje quem administra essa concessão de Sinop até Miritituba, com a presença de senadores, do vice-governador Taviano Piveto, falei, aqui nós estamos diante da rodovia da morte. Inclusive na audiência pública tivemos uma oportunidade, uma triste oportunidade, ouvir um familiar falando da perda do seu ente querido recentemente em um acidente na BR-63, nesse trecho de Sinop até a divisa com o Pará, que é o trecho mais perigoso, porque há um intenso comércio entre os municípios do norte do Mato Grosso, um intenso tráfego de carros de passeio nesse trecho, e um intenso tráfego de carretas, caminhões levando, escoando a nossa produção, já que em 2023 houve uma inversão no sentido do escoamento. Hoje, mais de 50% da produção do estado de Mato Grosso sai para o norte e não mais para o sul. Então, cada vez mais, muito embora a gente vai ter a duplicação no caminho norte-sul, hoje a produção é escoada no caminho sul-norte, a gente partindo da produção aqui dos municípios do médio norte do estado de Mato Grosso, levando para o porto de Miritituba, e cada vez mais vai ser necessária essa duplicação. Aí qual é o problema? A concessão feita nesse primeiro trecho até Sinop previa duplicação. A concessão feita no trecho de Sinop até Miritituba não prevê duplicação. É uma concessão feita de 10 anos, isso feito no governo, quando o ministro da infraestrutura do Brasil era o nosso governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele previa que em 10 anos a Ferrogrão estaria pronta. E a gente sabe que isso não vai acontecer, porque com a Ferrogrão diminuiria aí o número de carretas na rodovia, não carecendo a necessidade aí de duplicação, dispensando a necessidade de duplicação do BR-63 no sentido Pará. Hoje a realidade é outra. Nós não vamos ter a Ferrogrão em 10, 12, 15 anos, não acredito que consigam destravar a Ferrogrão e fazer com que ela... só a obra dela é uma obra de aproximadamente 8 a 10 anos. E se não acontecer essa duplicação de Sinop até o Pará e dentro do Pará, alguns trechos também sendo duplicados ou ser feita a terceira pista, nós vamos ter, dentro de pouquíssimo tempo, com o aumento da produção do estado de Mato Grosso, um verdadeiro colapso dentro da BR-63, não só com o sacrifício de muitas vidas de mato-grossenses e motoristas de todo o Brasil que trafegam nela, mas também viabilizando a nossa produção ainda mais, encarecendo a nossa produção. São milhões, bilhões e bilhões de reais que se perdem anualmente com acidentes, se perde também com a demora da logística de transporte do nosso estado, da nossa produção. Então, o que a gente tem defendido é a duplicação de Sinop até a divisa com o Pará, pelo menos. Tivemos audiência pública recente com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente da NTT. Naquela oportunidade, o representante da Via Brasil, que detém essa concessão, ele nos apresentou uma proposta que ele encaminhou ao Ministério dos Transportes para que se mude o escopo da concessão que lhe é dada, permitindo, mudando o escopo de uma concessão de conservação apenas da rodovia, mudando para uma concessão que preveja essa duplicação, obviamente para ver o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
eles reclamam para que se faça a duplicação um prazo maior de concessão, não apenas de 10 anos, talvez saltando para 25 ou 30 anos, mas que aí viabilize os investimentos necessários. E agora nós estamos nessa parte burocrática, brigando lá dentro do Ministério, junto ao senador Jaime Campos. Jaime Campos tem sido um grande apoiador dessa pauta conosco, para que a gente consiga, num prazo razoável, tramitar isso no Ministério, passar na NTT e depois ir para o Tribunal de Contas da União, para se sacramentar aí a alteração desse contrato e ter os investimentos necessários para duplicar a BR-163, não apenas até Sinop, mas também de Sinop até a divisa com o Pará. Deputado, infelizmente o nosso tempo estourou, parece, voa, né? A gente fica conversando, os assuntos são relevantes, e eu fiquei com uma pauta de assuntos. Eu fiquei ainda com uma pauta de assuntos importantes. Eu queria falar um pouquinho sobre a CPI da telefonia móvel, porque esse é um dos grandes problemas também, que é o acesso das pessoas em diversas regiões do estado, com as limitações que tem a internet de qualidade em muitos locais. Mas vai ter que ficar para um próximo programa, e eu vou já pedir para a gente deixar agendado aí com a sua assessoria, daqui mais alguns dias a gente voltar a conversar, porque são assuntos relevantes. Obrigadíssimo pela sua participação. Eu que agradeço, Mauro. Deus abençoe. Uma honra estar aí na nossa República, poder bater esse papo inteligente, conceitual, com pautas também que a gente gosta. Tem muita coisa boa que a gente tem levantado, pautas interessantes e pautas que são de interesse de toda a população mato-grossense. Então, obrigado pela oportunidade, sigo à disposição tão logo puder, a tua agenda e a minha conciliar, e a gente marca mais uma vez de estar aqui na nossa República. Valeu, um abraço. Obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.